Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, vamos pôr aberta a 37ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2019. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária com momento solene em homenagem à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, pelos seus 207 anos de criação, realizada no dia 29 de julho, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata. Expediente, solicito ao segundo secretário, o vereador Francisco Guetem, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. PLC, Projeto de Lei Complementar 22/2019, autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar número 397, de 12 de julho de 2018, que dispõe sobre a regulamentação, modernização e adequação da Guarda Municipal do Rio do Sul e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 23/2019. Autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar número 110, 17 de dezembro de 2003 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 24/2019. Autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Altera e revoga dispositivos das leis complementares número 401, de 22 de agosto de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 25/2019, autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 55/2019, turno Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Altera a redação do artigo 2º da Lei número 5.838, de 21 de julho de 2017, que denomina Aloysius Peyer e Alfonso Pedro Schneider, as ruas sem denominação localizadas no bairro Santana. Projeto de Lei Complementar 56/2019, autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Altera a Lei número 4.467, de 24 de outubro de 2016, que dispõe sobre o pagamento de tributos mediante o Instituto de Doação em Pagamento de Bens Imóveis. Projeto de Lei Ordinária 57/2019. Autor Prefeito Municipal, primeiro autor Executivo. Cria a Comissão de Processo Administrativo de Responsabilidade e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 54/2019. Autor Marcos Roberto Zanis. Marcão, primeiro autor parlamentar. Dispõe sobre a instalação de bituqueiras no município de Rio do Sul. Emenda 9/2019. Autor Sargento Jamos, primeiro autor parlamentar. Altera o artigo 6º do projeto de lei número 37/19 de julho de 2019, que denomina 8220 Walter Dórico, 8221 Dórico Depiné, 8220 Leandro Cava, 8221 Rosa Queires, Daunir Antônio Fernandes, Valdemar Gil, Ema dos Santos, Dalina Rocha, Ivanira Olson e das Alianças, ruas localizadas no loteamento Grand Parque das Alianças, no bairro Bremer. Emenda 10/2019, Maicon Coelho, primeiro autor parlamentar. Altera e acrescenta dispositivos ao projeto de lei número 36, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a instalação de válvula eliminadora de ar na tubulação de estabelecimento de água do município de Rio do Sul. Foram apresentadas 11 indicações pelos vereadores: Marcos Norberto Zanis, Fernando César Souza, Zelida Silva, Maico Coelho,
Hierone Francisco da Silva. Passa a palavra, senhor presidente. Temos a ordem do dia. Matérias da ordem do dia. Projeto de emenda de lei orgânica 1/2019. Mesa diretora, primeiro autor, mesa diretora. Acresce parágrafo único do artigo 6º e os incisos 2º e 3º do artigo 20 à Lei Orgânica Municipal do Rio do Sul, quando a utilização da forma eletrônica, vedando o uso de papel para os procedimentos administrativos, legislativos e comunicações oficiais entre os poderes municipais. Projeto de lei ordinária 48/2019, autor prefeito municipal, primeiro autor executivo, homologa o termo de ajuste de conduta que celebram entre si o município de Rio do Sul e o supermercado Herman Limitada, com o objetivo de regularizar as situações pendentes em relação à edificação realizada em imóvel localizado na Estrada da Madeira, matrícula 47631. Projeto de resolução 4/2019, autor Maicon Coelho, primeiro autor parlamentar. Estabelece a obrigatoriedade da instalação da Comissão Temporária Especial de Estudos da Câmara Municipal do Rio do Sul em toda a legislatura para análise de cumprimento de leis ordinárias de projetos de autoria de vereadores. Passa a palavra, senhor presidente. Só lembrando, quem nos acompanha nas redes sociais, as indicações estão passando no rodapé. Tribuna, solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guetem, que proceda a chamada dos vereadores para uso da tribuna. Sargento James. Declino. Vereador Maicon. Declina a palavra. Vereador Marcão. Declino. Vereador Zanella. Declino. Vereadora Zeli. Declino. Vereador Carizo. Vereador Hierone. Tinha que vir. Tá por teu também? Boa noite. Cumprimento o nosso presidente Marcos Zanella, né? Marcos Zanis, a mesa diretora, os vereadores e a vereadora Azeli. Também cumprimento as pessoas que estão aqui presentes, né? Doutor Formiga, a Sandra, o Observatório Social e o seu Daniel e eu. Sejam bem-vindos a essa casa. Também cumprimento as pessoas de Rio do Sul e da região e do Alto Vale que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, né? Queria iniciar minha conversa parabenizando a Secretaria de Assistência Social, né? Hoje a gente esteve lá de manhã junto com o prefeito, conhecendo o pessoal do PEAD lá, presidente. Quando o prefeito José Tomé iniciou o governo, tinha uma média de uns 40 PEAD, hoje tem 150. Esses PEAD são aquelas pessoas que não têm muita instrução, né? Que ganham um salário mínimo lá, ganham um sacolão, e um dia por semana eles fazem curso. Já tem vários deles empregados já em Rio do Sul, né? Sai preparado. Então, muita gente lá, tá de parabéns, ó, gente realmente que precisa, e hoje vocês todos acompanham e sabem que o emprego não está fácil. Só se vê gente atrás de serviço aí, ó, e não se vê muitas melhorias sobre emprego. Até mesmo aqui na Câmara, aqui, o meu assessor Chico recebe muita gente aí pedindo, né? Pedindo se nós não sabemos de uma vaga aí, até para fazerem faxina.
Então não está muito fácil. Então a gente parabeniza, porque dentro do Brasil, só tem aqui em Rio do Sul esse programa, do PEAD, né? E em São Paulo, numa cidade lá. Para vocês verem como é que temos importante, né, nós aqui no Rio do Sul. É só Rio do Sul e uma cidade lá de São Paulo que tem esse programa aí, que dá emprego para essas pessoas que estão aí, ó, necessitadas, né? Então está de parabéns ao governo por isso aí, ó. Então eu queria fazer um agradecimento a todos os que compareceram na nossa festa lá do padroeiro, né? Foi sábado e domingo. Então agradecemos ao povão que colaborou lá com o nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus, né? E também quero parabenizar o meu piá, né, o Cassiano, né, que amanhã estará de aniversário. É o bebê, né, o bebê da casa. Só que o bebê é maior do que o pai, né? E grande jogador nosso do nosso Guarani. E dizer que a gente teve em Otacílio Costa, representando a nossa cidade de Rio do Sul, né, disputando o campeonato da Liga com o nosso time Guarani do Progresso, né? E fizemos bonito lá. Vencemos o jogo. Vencemos lá, era uma tarefa muito difícil, porque agora é um jogo lá e um cá, né? Então, quem vencer vai ficando, passa 2, tem 4 times. Então, estão de parabéns todo o pessoal que foi com nós, fomos com um ônibus cheio de gente, né? Mais gente de carro pequeno. Então, estão de parabéns lá. De parabéns, receberam nós muito bem lá, e da mesma forma iremos receber eles aqui em Rio do Sul, né? E para esse domingo não temos jogo, porque por acaso que é a folga do campeonato, tem que sempre um domingo tem que folgar. E no dia 18 nós vamos em Presidente Getúlio, vamos enfrentar a forte equipe do Cruzeiro lá de Presidente Getúlio. Então, de parabéns à nossa rapaziada por esse grande resultado. E o futebol profissional aí, ó, deu problema na Kombi, né, Sargento Jones? O problema na Kombi, os baianos meteram um coco lá no Flamengo, lá, ó. Então, o vereador Chico está contente que o Fluminense dele derrubou o Colorado, né? Ah, eu sou Grêmio, né? Sou Grêmio e Guarani. Eu não opino muito no futebol aí, mas isso demonstra, né, que está muito equilibrado as coisas. Hoje, de primeiro, quando vocês jogavam numa esportiva, tu já sabia quem era o ganhador desses times grandes. Hoje, esses times pequenos estão jogando a mesma posição, mesmo perfil, né? Seria isso, então. E uma boa noite a todos. Dá licença, presidente. Boa noite, cumprimento o nosso presidente, Marcos Anis, nossa mesa, vereadoras Elias, vereadores, o público aqui presente. Para nós sempre é importante. Doutor Formiga ensinou mais uma hoje, chamei ele Doutor Formiga, Doutor Francisco. Esse doutor é uma palavra que tem que cuidar muito quando fala, que é só pessoas inteligentes. Toda pessoa sábia é doutor. Muito bem, a gente vai gravando sempre isso, né, doutor Formiga? Trazer aqui para a nossa gente, para a nossa população, um projeto que vai subir para essa casa, né, que ainda está para ser aprovado, mas antecipar ele, uma situação, acho que ela é relevante de alguma forma, porque ela tem 2 viés aí na linha de entendimento, mas nós temos aí um refis que está subindo para nós aqui, para uma discussão, que é muito importante. Já faz 12 anos que não tivemos mais um refis aqui no município de Rio do Sul. Nós sabemos que o refis é uma situação que a gente tem que evitar ao extremo, mas tem um momento no qual nós temos que trazer essa oportunidade também para as pessoas que, por uma razão ou outra, não tiveram condições de quitar o seu débito junto à prefeitura. Então, é muito importante essa vinda do refis. Tem empresas que, às vezes, por ele estar sendo devedor, não tendo condições de pagar,
ele acaba abrindo um outro CNPJ, talvez até num outro município, e aí nós deixamos de arrecadar do jeito. Perdemos a nova empresa e também perdemos a dívida que nós tinha com essa empresa. Então vai ser aberta essa oportunidade no modelo, claro que o capital, né, as correções, isso ele vai continuar pagando, mas nas multas e juros, quem paga à vista vai ter um desconto especial, e também no parcelamento a gente vai dar oportunidade, porque às vezes é um valor grande, a pessoa não tem condições de fazer essa quitação à vista, mas com desconto menor também vai ser feito os parcelamentos. Vereador, uma parte só. E IPTU de pessoa física também vai... Também. Toda a dívida ativa até 2018 Obrigado. vai estar sendo incluída e está subindo para casa essa situação. A gente só vai alertando porque as pessoas podem se organizando, quanto mais rápido eles se organizando para esse parcelamento da dívida, ou essa quitação da dívida, e com certeza a gente vai estar dando uma oportunidade para essas empresas voltarem a produzir ou voltarem a operar normalmente com linhas de crédito e assim por diante. Então é muito importante assim essa organização e essa oportunidade. Vai ficar depois aí da aprovação aí 90 dias para eles aderirem a esse parcelamento, a essa quitação da dívida, e após aí ele já tem a empresa saudável e a nossa cidade, Rio do Sul, ganha muito com isso. Então, aproveitei essa oportunidade para usar essa tribuna para ir alertando e antecipando já as pessoas que têm interesse para ir se organizando para isso. Uma boa noite, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Opa! É? Não, desculpa. Achei que tinha o sargento já. Devolvo a palavra, senhor presidente. Momento da presidência. Coloco em deliberação do plenário o ofício número 1 de 2019, expedido pelo presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, solicitando o uso da tribuna com a finalidade de convidar amplamente a comunidade rio-sulense para o 12ª FERSUL, Feira Multissetorial do Alto Vale do Itajaí, que acontecerá no dia 14 a 17 de agosto. Em discussão o requerimento. Não havendo discussão, coloco em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento. Ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2019. Solicito ao segundo secretário para que identifique a matéria e proceda à chamada do relator para que apresente o parecer. Proposta de emenda da Lei Orgânica 1/2019, classificação modificada, origem legislativa, autor, mesa diretora, recebimento, Secretaria 24/5/2019, dada a leitura da sessão 25/5/2019, regime especial. Assunto: institui processo eletrônico de procedimentos administrativos. Emenda: acresce parágrafo único do artigo 6º e os artigos 2º e 3º, os parágrafos 2º e 3º do artigo 20 à Lei Orgânica Municipal do Rio do Sul, quanto à utilização de forma eletrônica, vedando o uso de papel para os procedimentos administrativos, legislativos e comunicações oficiais entre os poderes municipais. Tramitação na comissão especial. A comissão fazia parte Sargento James, Mário Sérgio Samosca, Maicon Coelho, Marcos Salles Zanella, Zelida Silva. Relator designado, Maicon Coelho. A intenção dos legisladores é diminuir ao máximo o uso de papel na administração municipal, introduzindo o protocolo e processo digital para a Câmara Municipal. O processo digital será utilizado tanto para os processos legislativos quanto os administrativos. Também a comunicação oficial dar-se-á utilizando ao mesmo expediente. Cabe ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, verdadeira Constituição do município, possui tramitação especial quanto da necessidade de sua alteração, na qual o vereador tem total poder de tomar a iniciativa no caso. Porém, a elaboração tem que ser conjunta de, no mínimo, 1/3 dos membros do Poder Legislativo.
Nesse caso, note-se que os requisitos legais foram corretamente preenchidos, já que o projeto de emenda à lei orgânica foi subscrita por 4 vereadores que fazem parte da mesa diretora. Assim, como membro dessa comissão e relator da matéria, pude notar que a mudança a ser feita no regimento interno tem a intenção de dar melhor agilidade aos trabalhos diários desta Casa Legislativa. Passo a palavra ao presidente. Fica aberta para discussão. Coloco a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2019 em discussão. Presidente, só para contribuir, esse é mais um avanço de todos os trabalhos aqui da casa, eliminar o papel e agilizar os trabalhos aqui nesta casa. Parabenizar todos os vereadores aí e esperamos que seja aprovada para o quanto antes. Senhor presidente, a importância, né, da evolução aí dos trabalhos legislativos. Nós já temos aí vários feitos históricos e sempre aí procurando, né? Aqui o Observatório Social sempre junto conosco, aí acompanhando o nosso trabalho também, mas sempre a gente com esse intuito de economia. Mais um grande projeto aí do nosso, sob o comando aí do nosso presidente Marcos Zanis, e a gente parabeniza aí por esse grande trabalho. Obrigado, Francisco, e deixar todos os senhores a par. Quinta-feira passada estivemos no Ministério Público também, em relação a esse projeto, conversando com a promotora. Para eles, também pode ser mandado digitalmente, eles já estão adaptados. Agora, o nosso executivo aqui terá um prazo também para se adaptar dentro desse processo e dizer aos senhores que assinamos o primeiro certificado digital sexta-feira, às 5 horas da tarde. Já estamos fazendo o teste, está dando certo. Graças aos senhores também. E a senhorita? Não havendo mais discussão, coloco a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2019 em segundo turno em votação. Em plenário, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2019 por unanimidade, em segundo turno em plenário. Projetos. Solicito ao segundo secretário para que identifique a matéria e proceda à chamada dos vereadores e relatores dos projetos constantes na ordem do dia, para que apresente o parecer. Projeto de lei 48/2019 do Executivo, autor prefeito municipal. Homologa termo de ajuste de conduta, que celebram entre si o município de Rio do Sul e o supermercado Herman Limitada, com o objetivo de regularizar situações pendentes em relação à edificação realizada em imóvel localizado na Estrada da Madeira, matrícula 47631. Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar e redação final. Relator, Herone Francisco da Silva. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinária número 48, de 15 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, que homologa o termo de ajuste e de conduta, que celebram entre si o município de Rio do Sul e o supermercado Hellman Limitada, com o objetivo de regularizar a situação pendentes em relação à edificação realizada em imóvel localizado na Estrada da Madeira, matrícula 47631. A intenção é regularizar a área que servirá para posterior alargamento da Estrada da Madeira e enviando ainda o possível fatura de indenização, vez que o galpão estaria considerado com autorização municipal. Também a empresa, mesmo
com o TAC deverá pagar as multas cabíveis e recuperar a área de APP. Ainda como efeito mitigatório, doar computadores ao município. Parecer e voto do relator. A iniciativa para a propostura do referido TAC é do administrador público, bem como a necessidade do Poder Legislativo, que autorizá-lo, e conferem o expediente correto. Demonstra o interesse público na presente demanda. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 24 de julho de 2019, relator Herone Francisco da Silva. Votar parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Mário Sérgio Stramowski, a favor. Maicon Coelho, a favor. Herone Francisco da Silva, a favor. E Fernando César Souza, a favor. Seria isso, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, relator Carizo Sávia Giacomini. Inicialmente, eu acho que ali tem um... É 47.731, vereador. Eu acredito que o Francisco também falou 631, é 731, conforme a mensagem que eu tenho do Executivo. Só vamos ver primeiro isso. O registro de imóveis, o número da matrícula. 47.731 eu tenho aqui. É 47.631 eu tenho. Eu tenho a mensagem aqui, a cópia da Prefeitura, 47.731. Ah, você viu, foi do relatório dele, né? Esse aqui é do relatório. Ah, tá. Não, tudo bem. Só para nós depois arrumarmos, né? Tendo sido nomeado o relator da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto na Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei ordinária número 48/2019, de 15 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, homologa o termo de ajuste de conduta que celebraram entre si o município de Rio do Sul e o supermercado Hermann Limitado, com o objetivo de regularizar situações pendentes em relação à edificação, realizada em imóvel localizado na Estrada da Madeira, matrícula 47.731. O termo em questão deu-se em razão da empresa ter construído de forma irregular um galpão no imóvel da matrícula referida, 47.731, além de aterrar o mesmo, ambos sem autorização legal até aquela presente data. Extrai-se do acordo que no local ocorrerá alargamento da via, comprometendo-se a empresa, através do TAC, demolir ou transferir a parte do imóvel, que se faz necessária para a execução da obra, pagar as multas em razão da ilegalidade, recuperar a área de preservação permanente, APP, e realizar a doação de 5 computadores. O nosso parecer: o município tem total competência para agir em defesa do interesse público por ação popular ou via administrativa, conforme Lei 7.347 de 85. Dessa forma, isso se mostra quando a matéria envolve o meio ambiente, a ordem urbanística, o interesse coletivo e demais recursos públicos, que são regidos pelo princípio da indisponibilidade. A iniciativa, portanto, para a propositura da referida TAC, bem como a necessidade de análise para esta casa, para autorizá-lo, conferem o expediente correto e demonstram o interesse público na presente demanda. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação. E solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Carizo Giacomini, relator. Coloco o projeto PLO 48/2019 em discussão. Presidente, eu só gostaria de dizer que eu fui no local, né, já que até é próximo onde eu moro lá, e daí quando eu me lembrei onde é que é o local, eu estive lá, e é aquele supermercado na frente do posto da barragem. Eles sofreram um enchente constante, que estava mais ou menos a 200 metros para frente, né, que ele pagava o aluguel, e fizeram um investimento bem mais alto, com mais funcionários, né, até foi bom para o município, e a defesa deles foi que demorou muito para as licenças ambientais surgindo, eles precisaram fazer aquele aterro e fizeram
em momentos que não deveriam, ainda não tinha sido autorizado. Mediante isso, o município fez esse TAC, as duas partes assinaram, e a demolição, se ocorrer, é justamente que é bem para os fundos do mercado, porque o município também está certo, se por acaso aumentar a via, não vai pagar, né? Porque às vezes o município tem que adentrar de uma casa, tem que pagar a parte, né, devida. Nesse caso, o supermercado vai ter que demolir. Então foi uma parte bem feita ambas as partes. Vai ter que recuperar a parte do meio ambiente, que houve o comprometimento também do supermercado, e as duas partes entraram num acordo. E além disso, a doação, né, vereador Herone, de 5 computadores. Né? Foi mais ou menos isso que ocorreu, presidente. O senhor sabe, vereador, quanto que é a distância da via? Da via até o mercado? Isso que é para deixar... Não. O senhor sabe quanto que é ou não? Não sei. Mas não, já teve o recuo. Se você pegar o... Se não me falha a memória, quando você entra com consulta de viabilidade, são 4 metros, independente se é comércio, indústria, residência. Onde há alargamento de rua, é 6. É 6. É o que está acontecendo na Venceslau Burini. O pessoal já tem a residência com afastamento de 4 metros, entram com alvará para reformar a casa e a prefeitura está exigindo que eles afastem 6 metros agora. Porque no futuro, daqui a 1000 anos, né, eles querem fazer pista dupla na Venceslau Burini, e aí o que acontece? Inviabiliza a construção, porque os terrenos são de 300 metros quadrados. É uma questão que mais tarde nós vamos ter que sentar nesta casa e trabalhar essa situação do plano diretor. Quando fizeram a lei no plano diretor e firmaram esse afastamento de 6 metros, até entendo nos novos loteamentos, em avenidas maiores, como nós temos Oscar Barcelos, Aristiano Ramos. Agora, dentro da área dos bairros, né, aonde que qualquer prefeito no futuro vai alargar 6 metros a rua Venceslau Burini, tem que indenizar o bairro todo, sendo que os terrenos vão perder mais de 40% de frente, inviabiliza qualquer tipo de construção. Então, algumas leis aí nós vamos ter que rever. O refis é para reorganizar o município, trazer dinheiro para o cofre para aquelas pessoas que não tiveram condição de pagar suas dívidas. E essa situação do plano diretor, nós vamos ter que trabalhar logo com isso, mexer nisso, porque está inviabilizando as construções na Valada São Paulo. O plano diretor não aceita lá menos de 6 metros de afastamento da rua. Agora a barragem, bairro Cantagalo, acredito que o Canoas e Fundo Canoas é a mesma coisa, né, se torna... Engessa-se o município, não deixa as pessoas progredirem, construírem, e acaba trazendo problemas futuros, né, onde tem que estar fazendo esses taques aí de ajuste de conduta. Presidente, se você chegar lá, ou se eu tivesse batido uma foto e mostrado para todos vocês verem, o muro que está construído agora ainda, que não é aceito, que mais tarde, se tiver que desmanchar, né, tirar, ele ainda é mais para dentro do que... Já é afastado. Que os terrenos que estão ao lado. Já faz... Está 2, 3 metros para... Então teria que... Só que são obras novas, por isso que a prefeitura está se precavendo. Né? Uhum. Obrigado. Não, seria isso, por isso mesmo, vereador Carizo. Eu pergunto porque tem muros que já estão afastados, já está afastado esse muro da empresa, e tem outras propriedades que já estão bem perto do asfalto, por isso que eu perguntei. Vereador Carizo, é aquele mercado onde o aterro é na rampa só, né? E porque ali ele já agiu corretamente, dentro do que o vereador Maico fala, né? Construir um peloti já embaixo é aberto, né? Ele já tem um processo bacana ali, adequado, e ali é uma área consolidada e o dele está mais fora ainda. E realmente a matrícula, né, é 47731. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto PLO 48/2019 por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que proceda às chamadas dos relatores. Projeto de resolução 4/2019. Autor Maicon Coelho. Ementa. Estabelece a obrigatoriedade da instalação de uma comissão temporária especial de estudos na Câmara Municipal de Rio do Sul em toda a legislatura para análise de cumprimento de leis originadas de projetos de autoria de vereadores.
Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Fernando César Souza, eu pediria licença ao senhor presidente aí para poder ler o relatório do vereador Fernando César Souza. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de resolução número 4, de autoria do vereador Maicon Coelho, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de uma comissão temporária especial de estudos na Câmara Municipal de Rio do Sul, em toda a legislatura, para análise de cumprimento de leis originadas de projetos de autoria dos vereadores. Esse projeto tem sua constitucionalidade pela análise do parecer jurídico do procurador do Legislativo, objetivando o final da legislatura é reanalisar as leis que estão sendo colocadas em prática para possível adequação. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e institucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 8 de julho de 2019, relator, vereador Fernando César Souza. Parecer da comissão. Marcos Salles Zanella a favor. Mário Sérgio Stramowski a favor. Maicon Coelho a favor. Herone da Silva a favor. E Fernando César Souza a favor. Passo a palavra, senhor presidente. Não tem mais relatores agora, vereador. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Relatora, Zeli da Silva. Bem, boa noite. Tendo sido nomeada relatora da matéria pela presidência desta comissão, passo a expor meu parecer e voto. Relatório. O projeto de resolução número 4 de 2019, de 26 de junho de 2019, de autoria do vereador Maicon Coelho, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de uma comissão temporária especial de estudos na Câmara Municipal de Rio do Sul, em toda a legislatura, para análise de cumprimento de leis originadas e projetos de autoria dos vereadores. O projeto tem a intenção de criar, em todas as legislaturas, a Câmara, a criação de uma comissão temporária pelo prazo de 120 dias prorrogáveis, para estudar a execução das leis aprovadas de autoria do Poder Legislativo. Parecer e voto da relatora. A Comissão Temporária Especial, conforme mencionada pelo autor, tem o objetivo de analisar leis aprovadas por esta Casa Legislativa e sancionadas pelo prefeito municipal, bem de fiscalizar essas leis. Diante disso, verificaram, sob seu cumprimento, se estão atingindo sua finalidade em prol da sociedade rio-sulense. Como trata-se de uma demanda da sociedade, é também uma forma dos vereadores estarem fazendo uma prestação de conta do seu trabalho. É um projeto importante para toda a população de nosso município, pois terá ciência das leis municipais elaboradas e aprovadas pelos vereadores desta Câmara Municipal e também quais delas estão em vigor hoje no município. Sendo assim, concluo pela compatibilidade, adequação e orçamentária e financeira do projeto, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relatora Zeli da Silva. Votaram a favor a vereadora Zeli da Silva, Marcos Salles Zanella, Maicon Coelho, James, o sargento James e o Carizo Sávio Giacomini. Coloco o projeto de resolução número 4 de 2019 em discussão. Presidente, no parágrafo 2º do artigo 1º tem uma palavra sobrando. Eu não sei se isso dá para ajeitar na redação final. Como é que rejeita isso? É que a comissão iniciará seus trabalhos do primeiro semestre. Deve ser no primeiro semestre, né? Está sobrando a partícula do.
aqui. Isso ajeita em redação final? É? Tá. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas na realidade não é nem com relação à resolução. Eu, na palavra livre, no final, eu vou voltar a esse assunto. Sim, vereador. Vereadora, esse relatório que a senhora fez, isso aí esse projeto de lei é daqueles estudos que nós fizemos, né? Exatamente. Comissão temporária, né? Que nós analisamos, eu, a senhora presidente, eu, o vice, o vereador Maico, relator, fizemos estudo de todas as leis que tem, para ver se estavam cumprindo, né? Onde que nós chamamos todas as secretarias aqui para escutar, né? E onde que praticamente tem bem poucas que não estão sendo executadas, quase todas estão executando. Então, esse projeto é sobre aquilo ali, né? Exatamente, vereador. E foi importante exatamente porque a gente teve essa oportunidade de chamar todos os secretários, né? E as leis que ainda não estão sendo cumpridas, né? A gente cobrou, né? E, inclusive, o nosso relatório, muito bem feito pelo nosso vereador Maico, né? Ali consta as leis que ainda não estão sendo cumpridas e vai ter uma cobrança, né? Do secretário do próprio executivo na execução desses projetos, né? Que foi aprovado aqui, que a gente já falou. É uma demanda da sociedade que acaba vindo para os vereadores. E é uma forma também da gente fazer uma prestação de conta para a sociedade dos projetos aprovados aqui nessa casa. Mas a gente parabeniza a sua iniciativa, que foi a senhora que foi a autora, que convidou nós, né, para nós fazer esses estudos aí. Eu lhe dou os parabéns, que foi sua ideia. Só para... Eu acho que o trabalho foi... Temos de parabéns os 3 vereadores, eu acho que foi um trabalho em conjunto, né? Quando a gente faz as coisas com vontade e quer um resultado positivo, né? E foi isso que aconteceu, tanto da minha parte, como da parte do vereador Irone, como da parte do vereador Maico, por isso que o resultado foi positivo, né? Presidente, nobres vereadores e vereadora, a iniciativa da construção desse projeto hoje aqui em discussão, ele se iniciou com a intenção da autora, a agradecer a vereadora Zeli, que iniciou essa intenção dessa comissão especial na análise das leis, e o vereador Irone, que trabalhou como vice-presidente dessa comissão, aí que trouxe a intenção, esse start. Então, vamos dizer assim, vereadora Zeli e vereador Irone, deixamos aqui um escrito na história de Rio do Sul, que deu essa minha intenção de escrever isso em formato de projeto e se tornar obrigatório esse trabalho aqui na casa. Em toda a legislatura, a apresentação desse relatório, analisando todas as leis que são aprovadas, para que a gente cada vez mais tenha um formato melhor do trabalho do Poder Legislativo e uma fiscalização no cumprimento das leis no município de Rio do Sul. Então, esperamos, vereador Zanella, aqui que foi um pouquinho pontual, referente à parte técnica, de como analisar, de como poderia se construir, isso, vamos dizer assim, que demos o start, que a partir daqui em diante pode-se ter emendas, uma melhora, um perfil, uma direção, para que a gente possa cada vez estar entregando um relatório mais técnico e pontual nesse formato de trabalho que a gente deu inicial. Então, espero a aprovação desse projeto, para que a gente deixe escrito aqui nessa Casa Legislativa mais um trabalho hoje, mais um projeto aprovado aqui, que todos aqui deixem sua assinatura numa construção de um trabalho cada vez melhor aqui na cidade. Então, eu cada vez fico mais feliz de fazer parte dessa equipe de vereadores aqui de Rio do Sul. Presidente e vereador Maicon, até para a gente aproveitar essa discussão e para lembrar no que vem, porque se entrando em vigor agora, já no ano que vem teria que ser criado. Para aproveitar e talvez delimitar com clareza, porque eu acho que a intenção, né, se vai ser criado no primeiro semestre do 4º ano, é analisar os 4 anos anteriores, que vai pegar exatamente o último semestre
da da legislatura anterior e os 3 primeiros anos da legislatura em vigor. Talvez deixar isso bem claro, porque agora a gente está envolvido no negócio, mas os que vão nos suceder, daqui a pouco não vão entender a intenção aqui. Então, quando criar a comissão ano que vem, não sei nem quem vai ser o presidente da casa, mas já ter isso em lembrança, que pode deixar nesse regramento, que está previsto aqui, que terá que ter um regramento próprio, deixar isso claro o alcance e a abrangência do período de estudo aqui. Nesse projeto, foi deixado livre o período. Na comissão, ela tinha estipulado na parte técnica, a presidente vereadora Zeli, 10 anos dos projetos do Poder Legislativo. Nesse projeto que hoje está sendo aprovado, não tem. Isso vai depender muito da parte do trabalho dos vereadores que vão compor a comissão, no conhecimento técnico e muito no seu esforço. E pode abranger projetos de leis que estão aprovados aí há muito tempo. É uma forma depende do trabalho das pessoas mesmo, dos vereadores que vão compor essa comissão. Senhor presidente, é importantíssimo, né? Eu acho vai fechando-se, né? Eu acho que um trabalho começou lá atrás, dizia, não contemplou, né, vereadora Zeli, toda a situação das leis, foi ouvido o secretário, que o secretário trouxe o que fazia e não fazia na secretaria, mas agora foram felizes aí nesse projeto de resolução que realmente vem a coroar o grande trabalho que vocês fizeram naquela análise e avaliação, né, vereadora Zeli? Então, esse projeto de resolução, agora, definitivamente, nós vamos ter uma continuidade, que é muito importante, e aí, todo ano, vamos estar fazendo uma revisão das leis que efetivamente estão sendo executadas pelo nosso município, e aquelas que não for possível o executivo executar, a gente vai eliminando, já vai tirando aí para ficar enchendo linguiça também não dá. Então, parabenizar mais uma vez a mudança também, como é importante também as relatorias, agora cada relator lendo o seu relatório, né, cria um clima melhor aqui na casa também. E, né, vereador Maico, esse projeto realmente aí é de uma grandiosidade aí, de uma importância muito grande aí para o trabalho legislativo. Parabéns, vereadora Zeli, pela excelente ideia, o vereador Herone, o vereador Maico, e convocaram alguns secretários para vir falar sobre... Todos? Todos os secretários para poder estar nessa casa discutindo as leis. Parabéns para vocês. Teve vereador, a vereadora Janara elogiou muito o trabalho de vocês, junto com a secretária Sueli. Parabéns. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de resolução em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de resolução número 4 de 2019, por unanimidade. Espaço livre. Solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guetem, que proceda à chamada dos vereadores conforme ordem de inscrição própria, a fim de manifestar seu assunto. Ordem de inscrição é igual à ordem da tribuna nessa sessão. Vereador Marcão. Eu passei a vez para o vereador Marcos Sávio Zanella. Vereador Zanella. Na realidade, eu quero propor para discussão, mas para reflexão dos senhores, e eu já venho discutindo isso com o procurador da casa há algum tempo, porque essa casa se notabiliza, e vocês todos já cansaram de dizer isso, por ser uma casa enxuta, nós estamos apostando em economia, inclusive fizemos vários atos aí, é hoje uma casa que conta com 13 servidores efetivos, é menor que muita Câmara de Vereador de cidade menor que a nossa. Pois bem, pela Constituição, a função precípua da Câmara de Vereadores é fiscalizar o Poder Executivo. E a gente tem o nome de controle externo. Nós temos que fazer a fiscalização como órgão de controle externo do Executivo. Só que eu não me sinto hábil
para fiscalizar uma obra de engenharia, para fiscalizar a pavimentação de uma rua. E quando a Constituição fala em fiscalização, por certo, ela não quer dizer que a gente tem que fiscalizar o estado das obras, se uma obra precisa de reparo ou não, se tem que fazer conserto em buraco de rua. Eu acredito que muitas vezes a gente faz isso para dar uma resposta para o munícipe que procura o vereador com essa reclamação. Tem que consertar o buraco, tem que arrumar a ponte. Mas eu penso que nós poderíamos, já que a gente tem todo esse orçamento, pensar bem. Por exemplo, agora, nós temos aí as vésperas de 1 ano e meio de 40 e poucos milhões de obras no município de Rio do Sul. Por que não contratarmos, fazermos o que nós devemos fazer, e que hoje é muito feito por órgãos como o Observatório Social, contratar, por exemplo, um engenheiro para acompanhar desde a confecção do edital de licitação, ou analisando o edital de licitação e o projeto, a execução das obras. E não estou dizendo que a gente precise abraçar todas, porque, com certeza, um engenheiro só não conseguiria, mas fazer por amostragem a análise de alguma obra, de alguma coisa que está sendo feita, porque, afinal de contas, é a nossa atribuição. E nós, como nós não fomos eleitos, nenhum de nós apresentou currículo de graduação técnica para chegar onde chegamos. Mas nós representamos a população na hora de fiscalizar. Então, eu penso que a gente devia, de repente, debater isso, contratar. Eu pensava até em uma auditoria, confesso, senhores, mas a auditoria, não existe auditoria barata hoje nesse país. Qualquer empresa de auditoria vai cobrar uma grana considerável. Ou, então, fazermos orçamento, quem sabe, contratar uma auditoria para uma obra. Ou, efetivamente, contratar de forma temporária um profissional habilitado para fazer uma fiscalização, uma averiguação concreta, minuciosa, dedicada numa obra pública que está sendo capitaneada agora. Volto a repetir, nós aprovamos empréstimos e vão ser realizadas obras de mais de 40 milhões na cidade. Qual a fiscalização que nós vamos fazer? Sendo essa atribuição constitucional que nos é imposta. Qual a fiscalização? Se estão fazendo, se não estão fazendo. Eu não me sinto hábil para conseguir fazer uma fiscalização efetiva, segura e correta. Penso que nós deveríamos, e até sugiro, nós já temos justificativa, temos um vereador que não recebe o salário, por que a gente não aproveita essa economia e contratamos um engenheiro para verificar uma obra? Efetivamente, gente, eu estou querendo dizer, porque hoje, e esse é um conceito que vige há tempos no Brasil, a fiscalização é tocada aqui. Mas essa casa é política, nós temos essa formação política, a relação política, e muito nos é imputado assim, não, fiscaliza porque é do governo ou não fiscaliza porque é do governo. Só fala porque é, só não fala porque não é. Tem, sabe, criar uma prática efetiva, e eu acho que acaba auxiliando o Executivo. Hoje tive uma conversa com o secretário, com o prefeito ali, que falou uma prática simples, muito comum, que o setor de compras, de licitação está fazendo. Para quem não estava presente, vereador Azeli, vereador Carizo e vereador James, não sei se o assessor lhe comunicou, mas estão aprovado uma licitação com uma obra de aquisição de equipamentos. A empresa A ganhou a licitação por preço tal, a secretaria está solicitando que a mesma empresa forneça cópia de notas fiscais daquele equipamento comercializados com iniciativa privada, para ver se estão usando o mesmo preço, entendeu? Não é só porque ganhou a licitação que vai homologar. Eu achei uma sacada e um movimento muito inteligente, e que, porque é muito comum, né, ainda hoje em dia, ter tabela 1 e tabela 2, né? Tabela para o setor privado e tabela 2 para o setor público. Então, está cobrando do setor privado aquele valor, tem que ser aquele valor para o setor público. Não é porque vencer a licitação que vai homologar. Tomara que isso seja efetivamente utilizado, colocado em prática, e a vontade de comprar e de realizar seja menor do que a vontade de economizar. Porque de nada adianta tomar essa cautela, se não for porque, às vezes, vai ter que não homologar a licitação, vai ter que fazer tudo de novo. Vereador, Pois não, presidente. só finaliza para poder dar espaço para todos os vereadores. Eu estou falando, mas me interrompam. Mas o senhor daí depois continua novamente. Claro. A ideia seria essa, que a gente discuta isso, uma efetiva contratação de um órgão auxiliar, seja um engenheiro, um auditor, um fiscal, enfim, que a gente pudesse pensar nisso e, de repente, chegar a um denominador. Eu acho ótima ideia, mas eu, sinceramente, não acredito.
primeiro, tem a situação e a oposição, né? A oposição vai utilizar muito esse profissional, né? A situação, como é que ela vai, né? Porque daí ela, como é que vai trabalhar? Porque não tem como a gente não, né? Vamos no próximo governo, né? Não sei quem de nós vai estar aqui, mas vai continuar existindo situação e oposição. Como é que a situação vai lidar com esse profissional na hora de fiscalização? Primeiro, eu não acredito em licitação. Não acho que é um processo claro e sério, porque, na verdade, ele é direcionado. Ele é direcionado, por exemplo, se tudo... É uma coisa combinada. Então, na verdade, isso aconteceu, inclusive, aqui na ponte do aqui, né? Estava tudo combinadinho, colar, o cabo estava lá. Então, assim, isso acontece... Eu já participei de um governo, por isso que eu estou dizendo isso. E não é diferente em todos eles. Então, na verdade, o que acontece? Essa vez, então, tu ganha, da próxima eu ganho. Inclusive, existe até entre os empresários que participam, existe essa combinação. Então, ou se o governo tem interesse que aquele lá ganha, ele vai colocar itens no edital, né, para que o outro não consiga, não atenda o outro cá que não vai conseguir competir com aquele edital de publicação. Então, eu acho a ideia ótima, desde que fosse uma Câmara neutra. Né, que realmente, eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que diz que um governo sério é um governo que tem oposição. Né, porque daí ele é sério. Mas, assim, não vai funcionar exatamente por isso. Mas daí a gente precisava. A questão da contratação das empresas, licitar, porque essas empresas que vão embora, né, que jogam tudo, ganham dinheiro, esses aditivos nessas obras, que é o que mais acontece também, que a gente sabe que eu voto na licitação. O cara, para ganhar a licitação, ele vai lá e coloca um preço baixo. Aí, daqui a pouco, ele começa a fazer a obra, ele precisa fazer um aditivo. Né? Aí vai... Então, é muito complicado fiscalizar hoje o serviço público. Como é que esse profissional vai dar conta disso tudo? De ver se a obra está sendo bem feita, se ela, quando está sendo entregue, né? Eu lembro quando foi entregue os postos de saúde, era uma vergonha, chovia dentro. Tinha banheiro que a porta não entrava uma pessoa mais gordinha, não entrava na porta. Já deu? Isso. Então, sabe, é tanta coisa que acontece que um profissional não daria conta. Teria que ser uma auditoria. E daí teria que ser uma Câmara neutra, na minha opinião. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Senhor presidente. Desculpa, vereador Carista, na vez. Senhor presidente, eu não posso concordar com a vereadora Zeli, porque, no meu entendimento, o vereador... Eu participei, vereadora Zeli, tive a felicidade de participar, chegando a ficar 3, 4 horas na sala de licitação, e vi a da Valada São Paulo, da Estrada Blumenau e da Albertina. As últimas duas, o pessoal da comissão pediu outros documentos, e da Valada São Paulo saiu a vencedora. Se acontecer qualquer coisa que a senhora acha que pode ter ocorrido de erro, que pode ter sido alguma coisa, nós temos que denunciar para o Ministério Público e ter outras providências. Eu não posso aqui, como vereador, pensar que estou participando de uma licitação que está sendo uma licitação combinada, senão eu estou fazendo papel de bobo ali embaixo. Eu não penso assim, vereador. Pode ocorrer, sim, e ocorreu no Brasil várias vezes, mas eu não posso pensar desse princípio. Eu, na Valada de São Paulo, a empresa vencedora, eu sei que só de asfalto, depois de todo o preparo do solo, das drenagens, são 5 centímetros de asfalto. Eu vou fiscalizar. Essa vez eu vou fiscalizar e eu tenho todos os documentos na minha sala. E eu vou esperar os resultados finais, qual a empresa que vai ganhar a Estrada Blumenau, a Albertina e as outras. Na Estrada da Barragem, né, na Patrício Noveleto, eu tenho certeza que o nosso amigo Marcos Anis também está fiscalizando. Mas entrando no outro detalhe, Marcos Anela, uma preocupação desse vereador também, em outros tempos, que a vereadora Zeli já estava aqui, que nós pensamos em contratar uma empresa,
seria os laudos das pontes. Nós temos diversas pontes em Rio do Sul. Essa ponte do bairro Canoas tem uma história completamente diferente, não era essa medição, ela foi alargada. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. No momento, né, que era final do... Isso aí também eu acho importante, talvez, levar para esse lado também. Os laudos da ponte. Nós temos diversas pontes. Quando eu falo ponte, mesmo aquela... Tem gente ali que já foi embaixo de várias pontes aí, tem problemas sérios. Esses dias foi feito o conserto aqui dessa ponte central, nos fundos do Banco do Brasil. Temos a do bairro Canoas, temos a da estrada lá que liga a Barra do Trombudo com a BR-470. Ela é menor com a extensão, mas também está complicada. A Dom Tito Bus aí é uma ponte mais nova. Temos aquela próxima ao Henrique Fontes. Temos outra ponte lá no bairro Rainha, que foi feita, fora as pontes que a gente nem está mencionando, que são as pequenas que não precisava de laudo, é só ir podíamos até pedir para a Defesa Civil, né, que são pontes de madeira. Também é algo importante, os laudos das nossas pontes. Mas a ideia de você é boa, principalmente pelo fato que nós, vereadores, muitas vezes não temos o conhecimento técnico que deveríamos ter. Obrigado. Pontes, vereador, já teve uma, acho que não sei se foi na segunda gestão Milton, na primeira gestão Milton, que eu lembro que teve uma empresa aí que andou avaliando pontes. E isso já foi feito. Na realidade, de repente, podia cobrar do executivo se já tem algum estudo, antecipando, mas eu penso que, principalmente, nas obras a serem feitas, nas obras novas, eles acompanhando isso, porque é ali onde vai um bom ralo de dinheiro, às vezes, porque eu lembro muito bem de ter ouvido falar na mistura do asfalto, tem 3 partes disso, 3 partes de betume com uma parte de brita, mas se o cara misturar 5 partes de um negócio com uma parte de outro, já a mistura não vai dar. Ou se vem o asfalto frio, vem o asfalto quente, enfim, esse tipo de fiscalização. Eu também. Bom, presidente, por favor, tem uma situação de que existe sempre, quando acontece a licitação, automaticamente já sai um fiscal de contrato e é acionado o engenheiro responsável da prefeitura para acompanhar o andamento da obra. Se eu contrato hoje um engenheiro pela Câmara Municipal, que é a ideia do Zanella, o que acontece? Ele não tem poder legal, constitucional para nada. Ele vai nos apresentar aqui um problema que ele encontrou lá. Nós, como fiscalizadores e com o poder constitucional, nós vamos cobrar do Executivo. E como membro da Câmara, ele é um funcionário da Câmara? Não, ele não... Como não? Ele vai ser delegado por nós. Mas ele não tem o poder constitucional de fiscalizar nada. Não, Fiscal é o vereador. Não, discordo. Sim, Zanella. Mas ele amanhã eu contrato um médico para cuidar dos postos de saúde, para fiscalizar, ver se o cara está sendo bem atendido ou não. Aí o determinado médico avaliou, ele avalia, está errado a tua avaliação. Não tem como, Zanella. Não. O que o senhor está acontece? misturando as coisas. Não. Ele não vai lá interferir na obra. Ele vai fiscalizar e trazer para a Câmara de Vereadores. Ele vai lá fiscalizar que o asfalto era para ter chegado com 80 graus, chegou com 76. Sim. Certo? É uma informação. Aí o fiscal aqui de baixo, uma tolerância de 12% é permitido, 76. Não. Pois é, o senhor está misturando as coisas, mas se eu for lá ver o asfalto com 40 graus, um é 80, outro 40. Mas daí o fora próprio engenheiro da prefeitura vai cortar. É exatamente essa coisa que ele vai ver. Vamos relembrar, calma, vamos pôr em prática? Por que a Casam perdeu a empresa que iniciou a emulsão asfáltica quando eles abriram para o esgoto sanitário? Porque o nosso engenheiro aqui, junto com o Testoni, avaliou o material e disse que o material não era condizente com o que estava na licitação. Eles pegaram os equipamentos deles e foram embora. Porque eles eram acostumados a trabalhar em município, que tudo que eles colocavam lá, passava. E o engenheiro, junto com o Testoni, fizeram o questionamento, pode tirar tudo que vocês colocaram aí, que isso aí não é condizente com o que foi o material do... Pronto. O que basta é nós acompanharmos o profissional da prefeitura. O senhor não está me entendendo. Na realidade, se nós temos a competência de fiscalizar, eu penso que essa fiscalização pode ser aprimorada. Não é porque o Executivo já faz a sua conferência, e eu não estou me limitando à pavimentação, a obras, enfim, eu penso que o nosso espectro pode ser maior, mas, enfim, um profissional que vai deter habilitação e aptidão que nós, enquanto vereadores, não temos. É nisso que eu estou sugerindo. Agora, nós acabamos de aprovar um projeto tentando sugerir que a cada legislatura nós fiscalizemos o Executivo para ver se as leis aprovadas estão sendo cumpridas. Pois bem, só que veja o contrassenso, nós temos que fiscalizar todo o Executivo.
Nós temos que fiscalizar a própria legislação que vem do Executivo e que, porventura, aqui é aprovada, ela também carece de fiscalização. E nós estamos limitando apenas as que originaram aqui, por quê? Porque nós queremos verificar se o trabalho está sendo valendo a pena. Mas a nossa competência de fiscalizar é lato sensu, é para todos os atos do Executivo. E é por isso que eu não tô, o assunto não se esgota nessa conversa, mas a gente tem que pensar, a gente tem que pensar num mecanismo que nos permitisse efetivamente fiscalizar o Executivo e, enquanto membros do poder, trazer resultado. Vou pôr uma situação que é para a gente debater e construir. Por exemplo, existe um profissional advogado que cuida da parte criminalista. Tem um outro que cuida da parte trabalhista. Ele até tem algumas noções em outras áreas, porque ele é advogado, mas a especialização dele é numa determinada área, não é assim que funciona? O engenheiro é da mesma forma. Obras de arte, por exemplo, é um profissional específico, talvez daí teria que ser tipo de uma contratação temporária. Porque daqui a pouco vai ter rodovia, nós vamos fazer... Sim. Tem que ser um outro profissional, que daí é outra especialização na área de engenharia. Por isso que eu falei, tem auditoria, né? Só que a auditoria é um troço caro. Daqui a pouco, quando a gente pegar alguma coisa que é grande, buscar temporariamente, por 90 dias, um profissional, ele vem, presta serviço, nos entrega um laudo, né? Eu penso que isso, porque aí a gente Alguma coisa assim. Não, e vamos lá, a vereadora Zeli, ela foi, eu entendi a colocação dela, ela foi prática, pragmática. Não, ela foi cética. delicada, porque tem profissional aí fora aí, que é proprietário de empresa, que ele tem 3 CNPJ. Aí ele manda 3 pessoas na licitação, as 3 é dele. Mas assim, não é pelo fato de a Ela gente... só foi a senhora levantou educada. os problemas, as licitações não funcionam, só que isso não pode servir como justificativo para a gente não pensar diferente. Nós temos que inovar, nós temos que pensar... O que eu imagino é pensar fora da caixa. Achar um jeito diferente de fiscalizar. Quem seja como profissional, como auditor... O vereador Chico está querendo falar, a gente está cortando. Mas é você fato, tem que me nós temos responder. criar Como é que fica a situação e a oposição? Isso não me respondeu. Como é que tu pensa? Mas assim, nunca vai existir uma Câmara neutra. E se nós tivermos o hábito, aí não vai, o fiscal não vai poder escolher. Né? Nós que daremos o norte. E depois da vereadora, na verdade, esse profissional ele vai servir mais para porque ele é funcionário da casa, ele vai ser usado mais pela oposição do que... Ele vai ser neutro, na verdade, ele está ali... Porque daqui a pouco ele pode estar ajudando a situação a economizar uma grana, a fazer uma coisa melhor. Vamos abstrair a ideia da oposição à situação. O fato é que a gente quer melhorar a atuação da Câmara enquanto ente fiscalizador. Eu penso que seria uma maneira. Porque a gente fica discutindo, faz leis. Eu falo isso a propósito, porque, como eu falei, o vereador Diógenes fez aquela lei em 2012 que nunca foi implementada. Sabe? Todo um trabalho, todo um esforço, comissão, resultado, votação, e se quer, coloca lá embaixo. E isso para colocar em prática uma lei aprovada aqui. Mas e o que acontece, então, no cotidiano das obras, cotidiano do trabalho do poder público? E eu penso que a gente pode, nessa criação e nessa construção, nós temos uma reunião quinta-feira que vem com o Observatório, pegar ideias de como fiscalizar melhor. Não é como fazer o nosso trabalho, é como melhorar ele. Porque a gente tem que fazê-lo. Achar um mecanismo. Não, eu não acho a ideia ruim, tá? Eu só estou pensando como é que ela vai... Exato, essa é a ideia. Vou falar um pouquinho também. Não, mas é interessante, eu acho que tudo que a gente quer, na verdade, é o bom uso do dinheiro público, né, e obra com qualidade. E hoje o prefeito, eu estava contestando não, nós estávamos debatendo, tem uma empresa que já fez tanta cagada, já mudou de nome, CNPJ, já pegou laranja e tal, e está operando ainda no poder público, né? E tu não tem como travar eles de participarem. A exemplo, né, a gente não vai citar o nome aqui por uma questão ética, né? Mas isso aí teria que eliminar. E dentro dessa linha, assim, essas empresas que já lesaram o poder público, né? A exemplo dessa empresa não foi aqui no município de Rio do Sul, foi lá em Tupuranga. Mas seja aonde for nesse canto do Brasil, se ela fez alguma coisa errada, ela tem que ser extinguida aí do poder público, né? A exemplo da empresa do lixo. E eu vejo, né, vereador Zanella, o meu ponto de vista, profissionais, seja a questão, tem os fiscais aí do executivo, tem o engenheiro da empresa também, que é o responsável técnico. Eles teriam que ser penalizados, é o meu ponto de vista, uma lei que penaliza
essas pessoas de tal forma, ou penaliza a empresa para ficar 5 anos sem mais operar com o poder público, quando entrega uma obra igual entregaram a UPA ali, cheio, é perceptível, aí não precisa ser um profissional, pode ser um leigo, pode ser nós, vereadores, que vamos lá olhar que aquela parede lá, ela está caindo, está cheio de goteira, está errado isso aqui. Quem foi o fiscal? Ah, foi fulano de tal da prefeitura. Demite, tira a cara do poder público, não serve. Está ali rasgando dinheiro, para que nós estamos pagando salário para um profissional desse, para ele não fiscalizar direito. E a empresa que fez esse serviço, tu tem que notificar ela para que ela não preste mais serviço público. E o que eu penso é o rigor da lei. É a nossa função, é o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Qualquer pecado capital, corrupção, obra mal feita, desvio de verba, se é para pôr 5 centímetros de asfalto, por 4, isso aí, se alguém perceber, aí, e a gente vai perceber, abrir um buraco lá. Mas por que está só abrindo um buraco aqui nesse asfalto? Faz o asfalto um mês, daqui um mês já tem um buraco lá. Foi mal feito. Não é daí só a capa do asfalto, é o fundamento também, É bem complexa essa fiscalização. E depois o vereador já nos falou, é muito eclética, muitas situações, diversificada, que às vezes um só profissional não vai ter condições de fiscalizar todas as ações que nós precisamos que fiscaliza. Então é bem complexo isso. Mas a penalidade, a punição, isso tem que existir aqui pela Câmara de Vereadores. É a minha colocação, vereador Zanella, mas muito inteligente, muito importante esse tema aqui. Eu só queria que o senhor relembrasse uma situação na construção da nova Câmara que está acontecendo. O senhor incluiu uma situação na licitação que era um seguro. Era uma empresa que se responsabiliza caso a empresa que ganhou a licitação cometesse qualquer tipo de equívoco, ela tem que entrar, dava acho que 5% do... O que a 8666 permite. Permite, De repente, criar um projeto de lei que, doravante, todos os projetos de obras de arte, acima de determinado valor, isso tenha que constar na licitação, que entre um tipo de seguro junto. A pena é que só pode ser até 5%, 10% em alguns casos, porque a 866 bota... Mas ficaria uma sugestão, Essa discussão é interessante porque o que a gente acabou de falar agora, como a Secretaria de Finanças vai fazer, a administração vai fazer. Vencedor da licitação, se o trator é vendido no mercado privado a 500 mil e a licitação foi a 700, eles não vão comprar. Por quê? Porque está com 2 preços. Venceu a licitação com 2 preços. Mas vejam bem, e o pessoal lá na Secretaria de Obras, onde é que esse trator vai ser útil? Precisamos desse trator para ontem. Será que o gestor ele cede à necessidade de economizar ou cede ao canto de sereia para fazer rápido as obras? Talvez esse seja o grande problema do país inteiro. Não se está disposto a pagar o preço da demora, do conserto, de melhorar a máquina, fazer ela mais enxuta. Nós queremos realizar. O munícipe quer a obra, então eu vou pagar 700 mil trator porque eu quero fazer a obra. É esse tipo mas de... ali já está no edital, Oi? Essa cláusula já está no edital. Sim, mas está no edital. Mas aí, o processo todo aconteceu, vamos homologar a licitação. O vencedor foi por 650 o trator. Aí ele traz as notas pedidas no edital, as notas vêm por 500 mil. Vereador, Ele vai ter que cancelar. só por questão de tempo, agora, o vereador Herone. Claro. Eu queria dizer que talvez seja importante, vereador Zanella, mais um fiscal. Mais fiscal, já nós temos uma montoeira de fiscal aqui. O que tem que fazer é olhar. E a gente tem, vereador Razeli, um grande exemplo, vereador Carizo, nós tivemos, foi na rua Elizabeth Jasper, que eu descobri que faltava uma parcela de 900 mil para pagar, e o Tomé ia pagar aquela parcela. Eu disse, não pague para esses caras, vamos lá ver o serviço ruim que fizeram. O asfalto levantou tudo, a água infiltrou, fizeram a cavalo, fizeram aquilo lá, entendeu? E daí o Tomé não pagou e a empreiteira teve que voltar a refazer, vereadora, entendeu? Refazer tudo, tirar aquele asfalto mal feito, mas a gente viu. Apesar de todos os fiscais da prefeitura. Se o senhor não aponta... Sim, e isso aconteceu, foi na última gestão, Na última gestão. E daí a rua, vereador Chico, a rua São Bento, foi o seu Testone que fiscalizou. Lá passa carreta com 30, 40 toneladas de pinos lá e o asfalto estava igual. Mas também aquela empreiteira
abandonou a obra, não fez nossas calçadas, está tudo lá parado, os moradores têm que andar em cima da pista, está terrível aquilo lá, e está tudo em processo aquilo ali. Ó. Então, claro que a fiscalização é muito importante, sim. E lembrar, sugerir aos senhores que peguem no sistema, no SAPL, as respostas ao pedido de informações que eu fiz no final de 2017, referente ao fornecimento de asfalto. Atentem para a forma de controle do recebimento do asfalto. Não é por má vontade, nem má fé, e não estou dizendo que ninguém estava se locupletando. Mas o fato é que havia um descuido. Não tinha balança, não tinha um descuido, eram os papéis que não se davam, tu não conseguia nem entender direito. E aquilo era o comprovante de entrega do asfalto. É que, na realidade, na correria, o nego vai pegando, vamos fazer, quer fazer. Ninguém está dizendo, não estou acusando ninguém. Mas o descontrole gera um segundo descontrole, que é da parte da execução. Vereador. Eu Só por momento, vereador, o Michael, por ordem. Para contribuir, ótima ideia, Zanella. Acho que devemos engatar a primeira e fazer um experimento. Muitas obras que a gente vê, que deveriam ser obras que deveriam ficar para sempre, vamos citar que talvez não aconteça. Essa análise talvez também seria interessante até um profissional técnico para analisar o projeto, que nem aqui citou, banheiro pequeno, pô, a Ponte do Canoas era para ser a segunda que tinha no mundo, olha o que saiu, a de madeira, voltou para trás. Então, assim, por um projeto mal feito e mal analisado. A gente não tem conhecimentos técnicos, mas com uma pessoa apresentando todos esses pontos, como o Chico citou aqui, a gente não é leigo, a gente vai entender e vai pôr o pulso. Acho muito interessante essa ferramenta em todas as áreas, não só em construção, para dar um conhecimento mais técnico para o vereador. O vereador representante do povo faz o seu poder de fiscalização e vai ter noção 100% de tomar uma decisão e de falar que está errado aquilo ali. Acho muito positiva essa sua ideia e devemos fazer uma experiência e ver qual que seria o resultado, pelo menos em uma obra. Acho muito interessante isso. Vereador Zanella, a ideia é boa, mas aqui eu quero deixar o meu ponto de vista, que parece que deu de entender assim que os vereadores não estão fiscalizando, certo? Quero dizer ao senhor que quando eu comecei a fazer a faculdade de gestão pública, eu vi essa importância de nós estarmos executando cada vez mais o trabalho de vereador. Fiscalizamos em 2017 esses postos de saúde, que chovia dentro. O que fizemos? Entramos em contato com o Observatório Social, onde mandou um engenheiro, onde nós subimos no telhado, verificamos onde é que estava o problema, e em 2 postos de saúde foi solucionado o problema dessa fiscalização que nós estávamos fazendo. Aonde eu volto a dizer que eu vi a necessidade do desligamento da empresa, para estar empenhado o tempo todo nessa fiscalização. Pegamos ruas do Antônio Tonon, que aconteceu que nem na Elizabeth Jasper, levantou todo o asfalto, onde que não teve uma fiscalização, e a gente sabe o porquê, por causa da falta de da tubulação correta naquela via. Fiscalizamos a UPA, junto com o Observatório Social, fizemos esse trabalho. Estamos fazendo agora, com esse volume de obras que está acontecendo na cidade, estamos acompanhando a Rua Patrício Noveleto, e vamos acompanhar as outras, Bonfim, Bela Aliança, isso nós vamos fazer, eu vou fazer. Tenho até uma trena dentro do carro já para estar fazendo o acompanhamento, estou pegando os projetos com o Marcon, ele está mandando, e eu estou vendo a fiscalização, principalmente nessa parte de tubulação, onde que fica enterrado, ninguém vê. Eu estou fazendo essas medições dos tubos, e já encontrei, não tenho 100%, porque não foi feito o teste de durabilidade dos tubos, mas eu vi nessa obra que está sendo feita, na Patrício Noveleto, os tubos aparentemente de má qualidade. Então, a gente vai estar pedindo fazer um teste de durabilidade, sim, para ter uma gestão correta do dinheiro público. Isso nós estamos fazendo, só para deixar bem claro para quem nos acompanha, o vereador. A discussão foi boa, vereador, deveria ter mais tempo.
Nada mais havendo a tratar sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária com a pauta exclusiva para apreciação do parecer das contas do prefeito municipal, exercício de 2017, que será realizada no dia 8 de agosto de 2019, às 18 horas. Boa noite.